ever wonder how did we get so far? Fearless of the ocean, guided by the stars, as long as we let our lead the way there. The future stars to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, our best will show. Would you like to know the answers without learning anything? Way to get us nowhere, but getting better is my thing. As long as we let our heart lead the way there, the future starts to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, we're best for sure. Wherever you go, the question will follow. Look at how we grow, a greater tomorrow. As long as we let our heart lead the way there, the future starts to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, we're best for sure. We let our heart lead the way there. The future starts to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, our best will show. As long as we let our lead the way. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma webinar promovida aqui pela COD. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Salme, eu sou responsável aqui pela área de desenvolvimento de novos negócios e parcerias da COD. E no encontro de hoje a gente vai falar sobre um tema aí super relevante aqui para a indústria de crédito, que é o Open Banking, né? Acho que todos aqui que estão participando conhecem muito bem esse tema e a ideia é a gente bater um papo aqui e compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema. Muito importante também que vocês participem ao longo do webinar para a gente tornar aqui esse encontro bastante efetivo, né? E a ideia, obviamente, é a gente explorar um pouquinho aqui dos desafios que foram encontrados, né, com as implementações das primeiras fases, as evoluções que tem pela frente aí com agora a implantação da fase 3, né, e quais são as expectativas e oportunidades que se tem aí com o Open Banking, né? A gente sabe muito bem que o Banco Central e a governança do Open Banking decidiram fasear, né, o projeto do Open Banking, fazendo implantação em diversas fases, mas em grandes linhas a lógica do Open Banking, ela podemos resumir em dois aspectos, né? Mas na questão de compartilhamento de dados, né, a primeira delas que pega a primeira, a segunda e a quarta fase, e a terceira que já envolve essa questão mais transacional, né? Então, quando envolve esse novo ente, né, que é o iniciador de transação de pagamento, que abre outras grandes possibilidades, né? Então, a ideia é a gente conversar com isso, e para isso eu trouxe aqui, né, uma convidada bastante relevante aí no mercado, que é a Vitória Mato. A Vitória, ela é responsável aí pela área de business da Quanto, que engloba aí a estrutura de RH, de vendas, de operações e toda a experiência aí do usuário. A Vitória, ela é formada em economia pela Universidade de Chicago,
tendo passado aí por banco de investimento de corretora do Banco Itaú BBA. Então vai ser um prazer enorme conversar contigo, Vic, e obviamente com todos aqui. Então, vamos tornar esse evento aqui um evento bastante produtivo para todo mundo. Queria te avisar desde já, para que vocês fiquem à vontade, para na medida que a gente for evoluindo com a webinar, vocês enviem suas perguntas, seus questionamentos. A gente também, ao longo do evento, vai disponibilizar uma pesquisa, né, sobre o evento, então, muito importante vocês também puderem responder uma perguntinha só sobre o evento, para que a gente possa ir melhorando as nossas webinars aqui para vocês, tá bom? Mas antes de entrar no tema do evento aqui, eu queria falar rapidamente aqui sobre a Quod, tá? Acho que vocês, aqueles que puderam acompanhar no vídeo, a Quod é uma empresa que ela nasceu em 2017, hoje uma das maiores empresas de banco de dados, do Brasil, autorizada pelo Banco Central para operar o cadastro positivo. E, na verdade, a gente vem ampliando, né, o nosso escopo de atuação. Hoje, podemos dizer que nós somos uma empresa, sim, de inteligência analítica de dados, né? Diferente até dos birôs tradicionais que vocês conhecem, a gente opera como uma arquitetura aberta de negócios, com mindset de cocriação, operando múltiplas fontes de dados com parceiros, enfim, construindo aqui soluções sempre voltadas para a decisão de negócio, para crédito, para cobrança, para fraude, enfim, para todos os ciclos. E o nosso propósito, no final das contas, usar o poder de dados para transformar a vida das pessoas e também das empresas aqui de diferentes tamanhos e segmentos, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Quod, nos procurem, estamos à disposição aqui para falar mais para vocês, tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos lá apresentar então, Victoria, seja muito bem-vinda a fazer esse evento com você, acho que vai ser bem bacana para você passar um pouquinho da tua experiência, da Quanto, né, explicar um pouquinho do que é a Quanto, acho que é legal também para quem está aqui com a gente. E eu ia pedir para você começar fazendo aí um balanço geral, né, do Open Bank, os desafios que se encontrou, né, nas primeiras fases das implantações, as evoluções que tem pela frente, e quais são aí as expectativas, né, e as oportunidades que se abrem. Então, Vic, por favor, fique à vontade aí para conversar um pouquinho com a gente. Boa, obrigada, Salmi. Obrigada a todos que estão aqui presentes e, claro, a Quod pelo convite, que é uma parceiraça nossa. Acho que a gente compartilha muito dessa missão e da visão das oportunidades que tem no Open Banking, o resultado de negócio que pode vir dela. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Salmi, me confirma aí se vocês estão vendo, se está tudo certo só. Tá ok. Tá ok. Eu vou mostrar para vocês alguns slides aqui para responder um pouquinho dessas perguntas que o Salmi trouxe aqui no começo. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Vitória Amato, eu sou Chief Business Officer da Quanto. A Quanto, ela é a plataforma pioneira em Open Banking no Brasil. A gente foi fundada em 2016, bem no começo da conversa sobre o Open Banking, quando ainda era... a gente ainda falava só na lei do PSD2, a regulamentação que rege o Open Banking no Reino Unido. A gente já percebeu logo cedo que se viesse para o Brasil poderia ter um impacto enorme no segmento financeiro brasileiro e em outros segmentos da economia brasileira também. A gente começou a trazer essas conversas sempre muito próximo da estrutura de governança e do DENOR e participantes da estrutura de governança do Open Banking Brasil. E a ideia da Quanto é basicamente como missão alavancar o potencial que o Open Banking tem aqui no Brasil, mas principalmente operando no lado de soluções de conexão e inteligência de dados para conseguir gerar resultados de negócio. E como o Salmi mencionou, uma das coisas super bacanas do Open Banking brasileiro é que a gente sai do mundo só de leitura e a gente vai para o mundo de leitura e escrita, né? A gente traz para o transacional. Então, além dessa nossa solução de conexão e inteligência de dados, a Quanto também foi a primeira fintech brasileira a receber a licença de iniciador de transação de pagamento, que complementa um pouco do que a gente acredita que o Open Banking vai poder trazer para o Brasil. Eu vou começar contando para vocês, só para colocar todo mundo na mesma página, como eu sei que temos aqui um mix de pessoas bem especializadas no assunto, não vou me alongar muito, mas basicamente o que a gente vê que é o principal impacto do Open Banking é uma mudança de paradigma no sistema financeiro brasileiro, que está acostumado com uma concentração bancária relevante, a entrega do poder dos dados na mão do cliente final. Então, a decisão de compartilhamento de dados financeiros, ela passa a ser de quem é dono, no final das contas, desse dado financeiro, que é o usuário final. E aí, trazendo um pouquinho do que isso quer dizer e simplificando bem esse arranjo, porque ele não precisa ser algo extremamente complexo, a gente está falando de troca de dados.
Então, hoje eu, Vitória, sou cliente do mesmo banco há mais ou menos 10 anos. Ele me conhece extremamente bem. Ele está em posse de 10 anos de compras, viagens, boletos, investimentos, gastos como um todo. Então, ele entende não só o meu perfil financeiro, então ele sabe como eu gasto, como eu poupo, etc., mas ele também entende o meu momento de vida. Até agora, esse dado ele tem pertencido ao que está descrito aqui como banco do cliente. O meu banco é quem hospeda esse dado, que tem utilizado ele, que é dono, entre aspas, desse dado. O que acontece no Open Banking é que esse conceito vira um pouco de cabeça para baixo. Então, a gente entrega essa informação na minha mão, que sou realmente quem foi a fonte dessas transações todas, dos investimentos todos. Então, eu posso pegar essa minha pastinha de informações da Vitória e levar ela para onde eu quiser. Isso quer dizer que eu posso levar todo esse meu histórico para outras instituições financeiras, bancos, varejistas, qualquer tipo de prestador de serviço regulado que quer conhecer melhor quem está do outro lado da mesa e talvez ofertar produtos que tenham mais a minha cara, que façam mais sentido para o meu momento de vida. Com essa pastinha em mãos, o varejista, o banco, o fintech, ele consegue entender melhor o que eu preciso em determinado momento, consegue ser mais assertivo na hora de me oferecer um produto, ele sabe qual é o meu poder aquisitivo e pode se beneficiar de conhecer melhor quem está do outro lado da mesa, da tela, do balcão, etc. Mas o ponto mais importante desse contexto todo ele está nessa última frase, que é a parte do eu escolho que eu levo para onde eu levo esse dado. Esse conceito no Open Banking, ele se chama consentimento, e ele vale ouro, de nada vale a abertura dos bancos se o usuário não quiser compartilhar essas informações, obviamente. Então, a escolha de quem recebe esse consentimento faz toda a diferença. Isso é parte do momento onde a gente atua, é entender muito bem a propensidade de compartilhamento do usuário, qual o momento da jornada que faz sentido esse compartilhamento, como a gente contextualiza muito bem o cliente final para ele entender o valor de compartilhar os dados, trazer aspectos de segurança para trazer conforto para essa jornada nova que, querendo ou não, é uma novidade muito grande para todos os usuários desse novo ecossistema que está vindo. Então, na hora que você traz aqui para o que a gente está vendo no Open Banking no Brasil especificamente, a gente já está vendo uma propensidade muito bacana para esse compartilhamento, que é um dos primeiros pilares que a gente precisa passar para conseguir garantir a adoção do Open Banking como um todo. Então, a gente fez uma pesquisa proprietária junto com a Aster Capital nesse ano, e uma das perguntas estava tentando entender um pouco a propensidade do brasileiro de fazer esse compartilhamento. Afinal, a gente tem quesitos de segurança, uma tecnologia nova que está entrando no ar agora. E o que a gente viu foi 65% dos respondentes dispostos a fazer esse compartilhamento de dados em troca de algum ganho. E aqui esse ganho estava refletido em termos de ter melhores taxas, por exemplo. Isso é muito interessante para entender o potencial que você pode ter de Open Banking. Então, a gente tem aqui 65% dos respondentes, e eu imagino que esse número só cresce à medida que o Open Banking vai entrando um pouco mais nas nossas rotinas, que vão falar um sim para um compartilhamento e alguém vai receber esse sim, vai ter em posse de um dado extremamente rico. O que a gente viu acontecendo no ambiente pré-regulação é mais um exemplo do potencial pós-regulação. Então, a quanto ela atua não só no ambiente regulado, com as APIs do Open Banking, mas a gente trouxe essa tecnologia para um pouco antes das APIs, através de uma tecnologia chamada acesso direto. E o interessante aqui é que a gente viu uma estimativa da F-Câmara que falava que mais ou menos 5 milhões de pessoas seriam impactadas pelo fluxo de Open Banking em 2022. Antes mesmo da tecnologia entrar no ar, só na Quanto a gente já viu mais de 3 milhões e meio de impactos. Então, isso já mostra que esse jogo pode ser muito maior do que eram as nossas primeiras expectativas e tem muito ganho e potencial nesse uso de dados. Então, trazendo para vocês um pouco como é a ordem dos fatores aqui, o que vai acontecer ao longo do jogo. Como o Sal me trouxe, a gente tem 4 fases aqui no Open Banking, 3 delas falando sobre acesso a dados e uma delas falando sobre o transacional. A gente já viu acontecer até agora o lançamento da fase 1 e da fase 2, que são basicamente dados cadastrais e transacionais sobre
o cliente final. A gente viu o lançamento da primeira parte da fase 3, que foi a iniciação de pagamento através do Pix. Vou falar um pouquinho sobre a iniciação de pagamento daqui a pouquinho. E vemos aqui, mais no final do ano, aqui a primeira parte da fase 4, onde a gente vai trazer um pouco mais do Open Data, que traz dados de investimento, seguros, câmbio. Então, a gente ainda tem um período longo para trazer todos os escopos do Open Banking para o ar, mas o que a gente já está vendo é um cenário super animador do que já tem como fazer e o que a gente consegue impactar no negócio através dos dados que já estão disponíveis hoje. O Salmi mencionou um pouquinho sobre os desafios da implementação do Open Banking. O faseamento e os prazos envolvidos são alguns dos desafios a gente vê os nossos clientes passando, mas principalmente está no que eu faço com esse dado, como eu uso esse dado. Vou entrar um pouquinho no detalhe sobre isso daqui a pouquinho. Então, dando uma mergulhada aqui no iniciador de transação de pagamento, o que é tão interessante sobre o Open Banking brasileiro? Além da gente estar falando no conceito do Open Finance, que permite que você tenha acesso não só aos dados bancários que a gente tem acesso no Open Banking em outros lugares no mundo, a gente tem o potencial de ter acesso a um escopo muito grande de dados, então a gente tem acesso a vários outros segmentos que não só o que seria o Open Banking tradicional, através de seguros, investimentos, etc. Mas a gente também consegue transformar o uso desses dados em ação. Então, a gente consegue pegar, por exemplo, uma inteligência em cima desses dados e realmente fazer uma transação em cima disso. E efetuar essa movimentação, se for o caso, com base na inteligência do Open Banking. E aqui que vem a figura do iniciador de transação de pagamento. Ela é a versão brasileira do PISP, que é o Payment Initiation Service Provider. Ele é um provedor de serviço que pode executar uma transação de pagamento em nome de um cliente. O que quer dizer isso na prática? O ITP, ele é o primeiro momento de encontro do Open Banking com o Pix. E o que na prática isso quer dizer é que ele permite que você junte todas as suas contas em um único lugar e você faça uma movimentação através de uma única interface. Então imagina que eu estou fazendo, por exemplo, uma compra numa varejista, em vez de eu ter que ir até o meu banco, buscar, por exemplo, o meu código de Pix, ou fazer uma transação, um pagamento de um boleto, eu consigo fazer tudo em um único lugar, que diminui bastante a fricção na jornada do cliente. Mas entrando um pouco mais a fundo, eu acho legal a gente tangibilizar, como esse exemplo do ITP, o que de fato a gente vai poder fazer aqui com o Open Banking no ar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de casos de uso que a gente já está vendo aqui na Quanto, que a gente está vendo ao redor do mundo, que já mostram que o Open Banking ele já é uma realidade e os resultados potenciais do Open Banking já são uma realidade. Então, acho que o Salme vai explorar um pouquinho mais o que a gente já está vendo de impactos do cadastro positivo, por exemplo, como a COD está ajudando nesse sentido. A gente complementa aqui com uma visão de como o Open Banking pode até potencializar esses impactos que a gente já está vendo através do cadastro positivo. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês, a gente chama aqui do case do crédito inteligente. Aqui ele é basicamente um exemplo do que a gente já viu acontecer dentro de casa com um dos nossos clientes, que mostra o poder de utilizar os dados numa operação de crédito. Pensando que a operação de crédito, ela é uma operação onde conhecer melhor quem está do outro lado da mesa é extremamente importante, porque se você não conhece quem está do outro lado e tem um mal pagador, esse é o seu dinheiro que está basicamente não voltando mais. Então, é um risco muito grande para quem está emprestando dinheiro. O que a gente vê hoje no mercado de crédito é basicamente uma restrição a duas respostas. Você tem o sim e você tem o não. Infelizmente, o não ele é muito maior do que o sim, justamente pelas incertezas que tem na resposta do sim, né? Você não conhece necessariamente quem está do outro lado da mesa e isso vai aumentando cada vez mais o risco. E você tem provavelmente o spread bancário mais alto à medida que você não conhece quem está lá do outro lado da mesa, porque você precisa ser remunerado pelo risco que você está tomando. O que a gente viu aqui nesse case é a transformação do não num talvez, que eventualmente virou um sim. Então, um dos nossos clientes trouxe para dentro de casa os dados que são análogos aos dados do Open Banking e transformou isso num aumento de 28% na taxa de aprovação de crédito. Então, em 28% dos casos que ele estava dando um não, esse não virou um talvez, onde ele deu uma olhada um pouco mais profunda nesse cliente para dar uma olhada nos dados dele, falou, ok, eu estou confortável porque eu tenho mais informações sobre quem está do outro lado da mesa, eu vou emprestar esse dinheiro. Se a gente parasse por aí, ia ser um caso interessante,
mas talvez com um pouco de lacunas, porque abrir a torneira, emprestar dinheiro é uma coisa que a gente pode fazer, mas o importante é você saber que realmente essa pessoa é uma boa pagadora e que esse investimento foi algo que se rentabilizou. Então, o mais interessante desse case, na minha opinião, é que esse mesmo cliente viu um aumento num segundo indicador, que é o que eles chamam de taxa de KS, que é a assertividade no modelo de crédito. O que quer dizer isso? Quando ele emprestou dinheiro, ele foi assertivo, foi um empréstimo inteligente e realmente foi algo que virou um negócio que faz sentido. E ele conseguiu aumentar essa taxa de assertividade em 37%. Então, não só aumentar o potencial de empréstimo, mas emprestar de uma forma que faz sentido para o negócio dele e que realmente virou algo rentável. Então, a gente vê aqui como o dado permite a tomada de decisão mais assertiva, mas também pode ser uma tomada de decisão mais rápida até. Você pode, por exemplo, reaproveitar um limite que um cliente tem em algum outro lugar para provar de forma mais rápida, pode, por exemplo, diminuir a chance de fraude, de default, se você conhecer melhor quem está do outro lado da mesa e verificar se, por exemplo, a conta foi aberta há menos de 3 meses, tem uma movimentação um pouco estranha, tudo isso contribuindo para que a jornada de crédito seja algo muito mais eficiente, com um menor risco, consequentemente, um potencial super bacana de diminuir o spread bancário. Vou passar aqui para um segundo exemplo aqui, que ele fala um pouquinho sobre o que é o potencial do ITP. Esse aqui é um case do Reino Unido, que a gente chamou de checkout inteligente aqui, que no Reino Unido a gente consegue ver o Open Banking no ar há um pouco mais de tempo. Então, o que eles mostram aqui é que teve um aumento de taxa de sucesso da transação, de cerca de 22%, quando você trocou a transação de um fluxo de cartão de crédito para um fluxo de iniciação de pagamento, que é o que eles chamam de bank to bank. Então, você deixa de ter vários intermediários na cadeia e você faz uma transação direta. Isso é um potencial muito grande, porque, querendo ou não, a taxa de sucesso da transação, ela já está no final de uma etapa de compra, ela é margem na veia, mas um negócio muito legal que a gente gosta de extrapolar é quando a gente traz isso também para o custo da transação. Se a gente está falando de uma transação que acontece de banco para banco, a gente consegue, por exemplo, eliminar vários pedaços no meio do caminho que podem ir comendo um pouquinho dessa margem, um pouquinho dessa receita, sem perder a assertividade e a taxa de sucesso dessa transação, que eu acho que é um case muito legal do que a gente pode ver acontecendo ao usar a iniciação de transação de pagamento dentro de uma única jornada. Você não tem aquela perda do cliente quando ele está passando de um canal para o outro, ou um abandono de carrinho quando ele está indo buscar, por exemplo, o código Pix dele em algum outro aplicativo, ou fazendo um copia e cola de um QR Code, alguma coisa assim. Aqui a gente consegue ter uma transação super rápida e bem assertiva. As oportunidades são várias, vou fazer duas últimas aqui, só para não estourar muito tempo aqui, senão o Sal me corta meu microfone. Aqui a gente tem alguns cases de CRM, por exemplo, e onboarding inteligente, a gente consegue, por exemplo, reaproveitar o KYC, que é a ficha cadastral que você tem, que todo mundo tem que preencher no seu banco, para ganhar agilidade no onboarding. Então, se os meus dados cadastrais já estão disponíveis no meu banco, por que não aproveitar eles numa jornada de onboarding, fazer aquele efeito parecido com o login com o Facebook ou o login com o Google que já existe? Isso pode fazer com que a gente, por exemplo, valide identidade, reduza a fraude de forma um pouco mais instantânea, confiando na validação de dados que vem de um outro banco, e até permitir que você tenha uma jornada mais fluida, com menos telas, sem sacrificar a quantidade de informações que estão chegando. Então, vamos supor que eu conectei as minhas contas bancárias na hora de uma jornada de onboarding, vão ter vários campos preenchidos sobre mim que eu não necessariamente tenho que preencher novamente. Então, você pode até descobrir mais informações sobre o teu cliente final, sem passar ele por várias telas que podem criar uma morosidade e uma quebra na sua jornada de onboarding. Então, a gente vê muitas oportunidades aqui. O último case que eu quero trazer para vocês é só um exemplo pequeno de como a gente acha que não necessariamente o Open Banking ele tem que estar restrito ao mercado financeiro também. São vários mercados diferentes, basicamente qualquer um que quer conhecer melhor quem está do outro lado da mesa, que podem se beneficiar disso. E a gente fala aqui sobre um case de inteligência competitiva que é muito interessante. À medida que você tem acesso ao histórico financeiro do seu cliente, você consegue ter acesso a uma informação que não se restringe ao relacionamento que ele tem com você. Então, o varejo hoje, ele se apoia muito num dado que se chama third party data. O
que são os cookies e as informações do que o cliente está fazendo quando ele sai da jornada do varejista. Essa é uma informação que não vai estar mais disponível. Mas o Open Banking permite que você tenha um First Party Data, que é uma informação sua, uma inteligência sua, sobre o que está acontecendo no resto da vida financeira desse cliente. Então, eu, por exemplo, como varejista, mas aqui você pode tirar varejo, você pode colocar banco, você pode colocar qualquer indústria, consigo entender qual é a minha participação na vida desse meu cliente. Eu consigo entender se, por exemplo, a chuteira que eu comprei ontem na minha conta, e que o varejista entendeu que foi uma compra que eu fiz, se foi 100% da minha cesta de gastos pelaquele mês, porque eu guardei muito dinheiro por muito tempo para conseguir comprar essa chuteira, ou se logo depois daquilo eu saí dessa jornada e fui para uma outra varejista, ou eu saí de lá e fui fazer alguma outra coisa e uma compra num supermercado. Isso permite uma inteligência competitiva de espaço, escolhas de outras linhas de negócio para entrar, uma inteligência competitiva sobre precificação, negociação com fornecedores e várias outras coisas que podem ser feitas com base nesses dados. Então, basicamente isso, eu vou parar aqui com os exemplos para a gente conseguir entrar um pouco mais no detalhe, mas a mensagem principal é que tem muita oportunidade no Open Finance, tem muita coisa para a gente fazer no Open Banking, tem muitos desafios também na adoção, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho, mas as oportunidades, elas se sobressaem de forma muito clara aos desafios, basta a gente saber por onde começar, como a gente quer criar um maior impacto e aí espalhar esse impacto nas diferentes instituições. Então, Salme, parar de compartilhar minha tela aqui para a gente conseguir bater papo um pouquinho, pode ser? Pode ser, perfeito. Bom, Vicky, obrigado aí pela explanação, sem dúvida. Acho que as oportunidades estão aí, né? Não só da questão da parte de dados, né? Que acho que a gente vai explorar um pouquinho aqui, mas acho que tudo que o Open Banking está movimentando, né? Essa questão da entrada, por exemplo, da parte de transação, imagina, né? Você tem aqui um ecossistema novo se criando, você tem novos entrantes aparecendo, você tem novas ferramentas que passam a se criar para dar, por exemplo, mais segurança na questão das transações. Porque, por exemplo, nessa questão aqui, né, que a Vicky comentou, né, de você hoje praticamente, né, esse novo ente aí, né, ele tirar essa relação, por exemplo, direta, né, ou desintermediar essa relação direta do consumidor com o banco, né, ele cria também, né, as possibilidades, assim, de uma série de ferramentas que podem ser criadas para dar mais segurança para essa transação, né. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que os bancos têm lá, né, nos seus aplicativos SDKs, né, que capturam uma série de informações ali para tentar buscar, né, informações para prevenção à fraude e tudo mais. E esses novos participantes entram no mercado que também vão precisar desse tipo de ferramenta, de informações. Então, começa a se criar, de fato, um ecossistema novo, oportunidades para todo mundo. Então, isso que é muito bacana, né, essa fomentando. Acho que a gente vem passando, né, acho que o Banco Central vem fazendo uma agenda de evolução nos últimos, vamos dizer, 4, 5 anos, né, uma agenda evolutiva muito bacana de inovação. Ela tinha ficado parada por um tempo ali, e agora ela voltou muito forte, né, com o Pix, com o Open Banking, com o próprio cadastro positivo, né, gente, porque o cadastro positivo existia, mas foi feita uma alteração na lei que, de fato, ampliou de forma significativa, né, a questão do cadastro positivo. E aí, Vicky, é engraçado porque, assim, né, até comentando, o que a gente percebe, o que a gente acaba recebendo aqui muita pergunta, em relação assim, pô, mas cadastro positivo, Open Banking, né, será que o Open Banking, ele vai ter um overlap com o cadastro positivo e tudo mais? Eu queria até aproveitar aqui, né, a gente acaba falando sobre esse tema aqui na COD, mas aproveitar a oportunidade de reforçar aqui de novo, né? Sem dúvida nenhuma, tá claro, né, que a complementariedade entre esses dois arranjos, né, tanto do Open Banking como o cadastro positivo, é que vai dar melhoria, né, na tomada de decisão de crédito. Então, a Vicky comentou aqui num exemplo, né, do benefício que já traz a informação do Open Banking, né, na tomada de decisão, por exemplo, no caso do KS de score, né, você imagina essa informação do Open Banking juntando com a informação do cadastro positivo, né, o que isso pode trazer. Então, até para explicar um pouquinho, né, embora o cadastro positivo ele tenha promovido aqui um equilíbrio maior, né, no mercado de informação, porque antes só tinha o cadastro negativo, aquela foto do negativado, né, concedo crédito se ele está negativado, não, né, então tinha aquela avaliação muito do momento, né, o cadastro positivo ele ampliou isso, o Open Banking ele vai dar, né, acesso a informações que não estão disponíveis nesse sistema, né, do cadastro positivo. Então, assim, é correto afirmar isso com toda certeza, que eles são complementares, embora, né, por alguma ótica aqui, pareça que um sobrepõe a outro. Eu vou dar discorrer sobre esse assunto aqui rapidamente, até para clarificar.
O cadastro positivo ele é uma base de dados que traz todo o histórico de crédito, né, de pessoas físicas e jurídicas. E ele não abrange só a instituição financeira. Então, assim, tem informações também lá de serviços continuados, por exemplo, telefonia. Então, o cadastro positivo agora ele passa a receber, já passamos a receber as informações das teles, e depois já no roadmap aqui já passando a receber também as informações de água, gás e tudo mais. Então, isso, por exemplo, o Open Banking não tem, né, porque são informações específicas do financeiro. E no caso do Open Banking, ele traz informações, por exemplo, transacionais, né, da conta corrente, uma série delas. Então, você imagina que aqui já existe uma complementariedade de um e de outro, né, o que traz um benefício importante. E aí é engraçado, que assim, você tem algumas coisas que de fato tem um overlap. Então, por exemplo, a história lá dos dados cadastrais, né, a gente recebe, obviamente, pelo cadastro positivo, e também essa informação, ela acaba chegando também pelo cadastro positivo e no Open Banking, né? Porque são oriundos dos bancos, das informações financeiras. Mas, novamente, aqui, a diferença é que no caso dos dados do crédito, além das informações, né, que se vêm do crédito rotativo, do cartão de crédito, cheque especial e tudo mais, elas também podem ser dos serviços continuados. Então, por exemplo, estamos falando de telefonia. Telefonia, por exemplo, você tem uma gama de pessoas que não são bancarizadas, por exemplo, e que querem buscar entrar nesse mercado de crédito, né? Então, mostra como isso complementa, né? Então, e o grande ponto aqui, na prática, né, que eu acho que um pouquinho que a Vicky falou, é assim, como que a gente extrai valor de estudo desses dados, né? Como é que a gente faz, quer dizer, tem uma enxurrada de dados aí, né? E como é que vai fazer um melhor uso desses dados para isso, né? Então, eu acho que é um pouco dessa discussão que a gente gostaria de promover aqui. E aí, pessoal, até aproveitando, fiquem à vontade aqui para mandar os questionamentos, as perguntas aqui. Mas enquanto vocês vão mandando, a gente vai batendo papo. Vicky, fica à vontade. Boa. Se você quiser Eu ia comentar. trazer um ponto interessante também, que é claro que é uma complementariedade muito legal. Eu acho que eu vou falar por duas óticas aqui. O que que eu acho que, além de, claro, a gente ter escopos de dados que são complementares, porque o cadastro positivo ele abrange um escopo completamente diferente e também consegue permitir que a gente tenha essa visão fora do escopo financeiro. Mesmo que a gente não utilizasse o que tem de escopo do Open Banking, só a iniciação de transação de pagamento já pode dar uma força muito grande ao cadastro positivo, porque o que a gente vê como um dos principais impactos é o fato de você conseguir transformar uma inteligência ou algum insight numa ação. E você conseguir fazer alguma coisa com essa inteligência, você conseguir permitir que o cliente tenha aquela experiência que a gente chama de hiperpersonalização, né? Ele não está mais confortável em, por exemplo, ligar a TV e assistir qualquer coisa que está na grade. Ele vai pegar um serviço de streaming para assistir o que ele quer na hora que ele quer. A mesma coisa vai se dar, por exemplo, em transações no mercado financeiro, onde o cliente não troca mais de jornada para fazer alguma coisa acontecer. Tudo acontece naquele momento, no momento da dor dele. Então, eu estou comprando uma passagem de avião, na mesma jornada, eu já posso comprar câmbio, eu posso fazer o pagamento, eu posso comprar algum serviço adicional que venha junto, um seguro viagem, enfim. Você já permite transformar um pouco dessa informação no transacional, que eu acho que é muito bacana. E aí, sabe, o que eu ia tentar explorar aqui, você mencionou que como que a gente faz isso acontecer, né? Como a gente transforma esse dado realmente em ação. Um dos principais desafios que a gente tem visto hoje, que eu acho que é natural, dado que o Open Banking ele não é um produto, né? Ele não é o Pix que você utiliza ele, tem um ganho rápido e você continua com a utilização. Ele é um ecossistema. A gente está mudando a forma como a gente lida com dados, parecido com o impacto que tem o cadastro positivo. Qualquer mudança de ecossistema exige um período de adaptação. E o que a gente vê como um dos principais desafios é, ok, passei por um super desafio que é ter o consentimento, tenho esse dado dentro de casa. Agora, o que raios que eu vou fazer com esse dado para conseguir ter esse famigerado impacto? Porque tanto o cadastro positivo quanto o Open Banking, eles não são necessariamente as dores realmente que estão sendo resolvidas, eles são grandes comos de resolver várias dores. Então, o que a gente tem visto aqui, que é uma metodologia que tem funcionado super bem, parte do trabalho que a gente faz, é a gente começar pequeno, começar local. Então, identificar uma dor, um caso de uso, algo que é, ao mesmo tempo, relevante, mas com um impacto claro.
para a gente fazer aqueles pequenos testes, aquelas pequenas POCs. E com esses ganhos claros e um real impacto no negócio, por mais que seja autocontido, inclusive o fator de risco de uma coisa autocontida, que é uma novidade, é menor, com esse impacto em mãos, o argumento de transformar isso em algo que é brutalmente diferente e mexe com o que com o que é o status quo da empresa, ele ganha muita força. Então, a gente acredita muito nessa estratégia de começar com um impacto local, um caso de uso claro, com esse resultado em mãos, aí a gente começa a impactar outras áreas do business diferentes, porque o grande desafio é qualquer desafio de movimento de dados entrando num ecossistema. É o que eu faço com esse dado, como eu transformo esse dado em algo que o meu analista de crédito na mesa está transformando um não num sim. É como a pessoa que está dando uma olhada numa ficha cadastral válida que passou numa checagem de antifraude. Então, esse é quase como se fosse a última milha do Open Banking, é tão importante quanto a jornada do consentimento. Então, a gente acredita muito nesse uso do caso de uso pontual, e aí transformar isso eventualmente em algo que pega a instituição inteira. Não, perfeito. E é justamente isso que a gente ouve muito das empresas, né? É assim, tá bom, estou recebendo uma descarga de dados aqui, o que eu faço? Né? Acho que você tá mostrando, né, dando um exemplo aqui do que é. E eu acho que uma coisa que precisa ficar muito, assim, as empresas precisam pensar é muito assim, eu tenho capacidade de fazer isso, né? É o meu core business fazer isso, né? É assim, é muito daquilo que a gente falou. Você está criando um ecossistema novo, você tem um monte de gente que é especialista em determinados assuntos e que não necessariamente você precisa ter um investimento ali na tua empresa para fazer e tentar trabalhar isso, né? Então, essa questão de... Porque, imagina, você tem que estruturar o dado, você tem que categorizar o dado, você precisa entender ele para você aí começar, né? Tirar uns insights para depois você ver efetivamente o que você vai extrair de valor, né? A gente não está falando aqui, por exemplo, só de fazer uma modelagem, por exemplo, de score, né, com esses dados. A gente está falando de coisas maiores, buscar insights que hoje você não consegue buscar, por exemplo, com as informações que estão disponibilizadas, né? O Open Bank traz informações, por exemplo, olha que coisa, né? De informações transacionais, né? Que em tese você fala, pô, mas um grande banco, né, ele tem essa informação transacional e tem informação do cadastro positivo. Por que ele não faz? Porque ele não faz na prática hoje de uma maneira que deveria, né, fazer. Ele de alguma forma olha, mas não é uma coisa que, né, tá efetivamente junta ali. Então, e é um desafio que tem para os grandes bancos. Então, você imagina para as empresas que estão entrando, para as fintechs, para os bancos digitais, né, que estão entrando nesse mercado aproveitando essa onda, né? Então, é muito importante também fazer essa avaliação, né? Assim, faz sentido, não faz sentido? Por exemplo, no caso da Quanto aqui, né, acho que a parceria que a gente fez aqui estão evoluindo de uma maneira bem legal, é justamente isso, né? De juntar essa capacidade que a Quanto tem, né? Putz, de fazer essa van de dados para lá e para cá, e não só isso, mas com uma inteligência por trás disso, né? E a COD também, juntando esses dados e tirando insights, né, desses dados, eu acho que começa a mostrar um pouquinho, né, do que se tem de potencial para trazer de negócio para cá. O fato é que, assim, hoje, quando a gente fala de Open, porque às vezes aparece também, né, Vicky, não sei se já chegou para você, aquelas comparações, né? Pô, mas será que o Open Banking vai ser maior que o Pix? Será que o Pix, né? Putz, o Pix caiu no gosto do brasileiro e tal. Será que o Open Banking vai ser? A minha visão é que o Open Banking vai ser maior que o Pix. Talvez não na velocidade, né? Porque o Pix ali você tem uma coisa que, de fato, traz um benefício de curtíssimo prazo, um meio de pagamento muito mais fácil e tal. Por exemplo, com a fase 3 agora entrando, né? Essa parte de iniciação de pagamentos, pode dar uma velocidade maior, né, Vicky? Eu acho que tem uma coisa que ela é muito diferente do Pix e do Open Banking, que é o que eu estava falando de produto versus ecossistema. Eu acho que o nosso grande sonho é que o Open Banking ele vire tão grande que às vezes você nem vai saber que é ele que está operando por trás. Ele vai estar por trás de toda a jornada simplificada, de todo momento onde você tem um acesso ao crédito que você não teria antes, das trocas de informações que podem impactar as mais diversas jornadas, desde o financeiro até aquela varejista que está acertando na hora que ela está te fazendo um marketing, te oferecendo um serviço que realmente você precisa naquele momento. Então, o Open Banking ele pode estar por trás de tudo o que está acontecendo. E aí, reforçando o ponto que você estava falando, Salmi, que eu concordo muito da parceria, eu vejo dois ângulos muito importantes. Tanto qualquer coisa que lida com uma regulação muito nova, e aqui entra a expertise que vocês têm no cadastro positivo, o Open Banking também, é uma regulação que está em construção, né? Então,
você ter uma parceria com times inteiros que estão dedicados a acompanhar essa regulação, se ajustar com base nas mudanças, pensar nas melhores formas de você conseguir se beneficiar dessa regulação, eu acho super importante. E um segundo ponto é uma coisa que a gente fala muito, que é o tempo que você demora para conseguir trazer isso ao mercado, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem uma velocidade muito diferente do que a gente via no passado de adoção. E quando a gente fala de uma mudança tão transformacional no uso dos dados quanto o cadastro positivo e o Open Banking, os players que começarem na frente e que souberem utilizar esses dados para realmente transformar uma jornada de negócios, o potencial de abocanhar um pedaço do mercado relevante num primeiro momento, ele é muito grande. Então, uma das coisas que a gente faz aqui em casa, a gente gosta de fazer várias pesquisas para conseguir trazer um pouco mais de inteligência sobre o nosso cliente, e a gente fez uma pesquisa sobre principalidade, que estava questionando um pouquinho esse relacionamento do brasileiro com as contas bancárias dele, que hoje em dia a gente mediu que o brasileiro, em média, tem 3,5 contas de bancos abertas, ele não tem só aquele banco principal. Então, ele tende a ter mais contas abertas em mais lugares. O que acontece quando você tem mais contas abertas em mais lugares? Você pode continuar com essas jornadas que são muito descentralizadas, mas tem uma tendência forte para uma recentralização, que é aquele bundling e unbundling que a gente viu lá fora, em cima de um canal que está super antenado no que eu preciso, quando eu preciso, juntando todos os produtos num lugar só, ajudando, por exemplo, através da iniciação de pagamento, a pegar minha conta salário que está num banco e trazer ela para onde os serviços que eu vou utilizar estão concentrados. E a velocidade nesse momento, ela é extremamente importante, porque o consumidor ele busca a solução que funciona melhor e o potencial de adesão a um canal e a fidelização a esse canal, ele é uma coisa muito forte no primeiro momento. Então, a parceria com quem pode te trazer a mercado e trazer esses benefícios mais rápido, garante que o cliente possa focar no que ele faz de melhor, que é entender o canal, entender o cliente, e trazer parceiros que podem oferecer esse serviço das vantagens do Open Banking e do cadastro positivo como um serviço e fazer a manutenção disso enquanto o cliente está focando no core business dele também. É bem isso, assim, e uma coisa que a gente acredita, enfim, pela nossa parceira, a gente conhece também um pouco de vocês, né, é que, assim, tem muitas das coisas hoje, como é um ecossistema que ele começa a se abrir muito, aquela coisa de você ficar restrito, esse é a minha parte, esse é o meu segmento, isso eu vou fazer sozinho e tudo mais, ela começa a não fazer mais sentido, né, então, assim, a história da concorrência, ela obviamente sempre vai existir, mas ela começa a dar um espaço para cooperação, né. Você tem diversas empresas aí entrando no mercado e tudo mais, e você nunca vai saber de tudo, né? É uma bobagem, né, pensar assim. Então, acho que essa questão de, né, uma empresa que está buscando, né, aproveitar as oportunidades que tem, assim, putz, foca no que você tem de melhor, aquilo que você entende que tem que buscar via parceria, vá atrás, ter esse mindset, sabe, de Open Innovation, acho que é super importante aqui para ir criando, né, e até aculturando. Eu até acho, sabe, Vic, nas conversas que eu venho fazendo aqui, enfim, com parceiros, que isso vem acontecendo, sabe? Antes eu acho que era uma coisa muito fechadinha, tal. Agora você começa a já ver alguns clubezinhos se formando, algumas, né, algumas empresas se abrindo para isso, que eu acho que faz todo sentido, né? Hoje está aí, os dados estão aí, né? De fato, se fala o novo petróleo, né? Dos dias de hoje, os dados, né? Então, de fato, é como é que você transforma, né, isso de fato num combustível para entrar no carro de forma eficiente e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Muito, muito legal o papo. A gente, né, gostaria de ficar batendo papo, mas a gente tem o nosso tempo aqui. Pessoal, de novo, fiquem à vontade aqui para mandar os questionamentos de vocês. A gente está aqui à disposição e aberto para as perguntas. E eu quero já fazer uma pergunta aqui, Vicky, que apareceu. Acho que de alguma forma você discorreu aqui sobre o assunto, mas se você pudesse listar, assim, quais foram assim, as principais lições aprendidas, né, que vocês aí na Quanto tiveram em relação à implementação das primeiras fases, o que vocês ouviram dos clientes, o que vocês, putz, isso aqui podia ter feito diferente, para dar mais... Se pudesse explicar um pouquinho para a gente, por favor. Boa, eu acho que uma principal lição, que eu não vou repetir inteira, foi a que eu estava falando de qual é a estratégia para você colocar o primeiro case no ar. Então, a gente viu em muitos momentos aquela tentativa de fazer um projeto enorme, impactante pra caramba, que vai mexer na forma como a gente opera estruturalmente pelo potencial do Open Banking.
A chance disso dar certo, tem alguns casos que funciona, mas a chance de morrer na praia antes de você realmente ver o impacto é maior, porque qualquer mudança de paradigma do tamanho do Open Banking, ela incomoda, porque é uma coisa muito grande. Então, você tem que mudar muito a forma como você está fazendo as coisas. Sem saber já qual é o impacto positivo que isso pode gerar, o risco fica um pouco maior. Por isso que a gente acredita nesse começo local, onde a gente identifica um caso de uso local, não necessariamente algo muito grande, mas com um impacto muito claro, e aí a expansão com base nisso, porque você vai tendo dados para conseguir comprar a diminuição do risco que você tem de uma implementação muito grande. Tem um outro ponto que ele está um pouco mais atrelado, na verdade eu vou falar de 3 pontos. O segundo ponto é, na hora que você tem esses dados dentro de casa, a integração, já pensando no uso dos dados, é muito importante. Porque saber como você vai usar isso para impactar é o melhor caminho para você não perder tempo na hora que você hospeda, por exemplo, um dado num formato ou em um lugar que não faz sentido para o negócio que vai utilizar ele. Então, normalmente a gente vê a tomada de decisão da implementação do Open Banking concentrada, por exemplo, em áreas de Open Banking. A gente trabalha sempre para ter uma simbiose entre área de Open Banking, área de produto, área de crédito, área de dados, para garantir que está todo mundo se conversando, para que no momento que esse dado está dentro de casa, a gente tem o melhor potencial de uso dele. E aqui que entra um ganho enorme de você ter um parceiro como a Code para ajudar você nessa inteligência do dado e garantir que você já consegue extrair esse resultado logo de cara. Terceiro e... Pode falar. Não, perfeito, pode continuar. O terceiro e último ponto que eu acho que é muito importante, tem muitos aprendizados, mas eu vou restringir nesses. O terceiro e último ponto é a importância da contextualização e da transparência da jornada do consentimento. Então, quando a gente está passando um cliente por qualquer jornada, a chance de sucesso ela é muito maior quando o cliente está em controle do que está acontecendo à sua volta. Então, a partir do momento que você coloca um cliente ou um usuário final numa jornada desconhecida, tem 2 coisas extremamente importantes aqui. Primeiro, a contextualização. Então, o cliente entender por que ele está nessa jornada, qual é o ganho de estar nessa jornada, qual é a vantagem dele fazer esse compartilhamento de dados. E a segunda é a transparência ao longo da jornada. Então, aquela transparência que te fala, olha, você está compartilhando esse dado por essa quantidade de tempo, com essa pessoa, com esse perfil de segurança, isso é o que te protege. Então, como a gente está falando numa mudança de paradigma, um ecossistema muito novo, esses 2 pilares, eles são muito importantes para impactar, por exemplo, a conversão do usuário. Então, a gente já viu aqui casos onde você tinha uma jornada experimental, que não estava muito bem contextualizada, com uma conversão baixinha. No momento onde você atrela isso a um produto e coloca, por exemplo, um chamariz de se você compartilhar seus dados comigo, eu vou conseguir te conhecer melhor, eu tenho uma chance de X% a mais de te aprovar. Ou se você compartilhar seus dados comigo, eu tenho uma chance de aumentar o seu limite de crédito em X% e passar para o cliente por que ele está passando por essa jornada, para o começo do movimento do Open Banking é extremamente importante, porque ainda existe, como é natural, um grau de desconfiança com o que é o novo. Então, a gente tem que trabalhar de forma muito próxima, esse é um dos trabalhos que a Quanto faz muito em conjunto com os clientes, antes de colocar qualquer jornada no ar, que é entender a melhor hora para chamar esse cliente, qual é a melhor comunicação para fazer com ele, e vários testes ao longo do caminho para a gente tentar maximizar a conversão o máximo possível. Então, hoje, na prática, a experiência do cliente hoje ela é ouro, né? Acho que talvez, né? É ouro hoje, né? Assim, hoje, talvez seja um fator diferencial aí que você tenha, e de concorrencial até, né? Acho que no ringue, né? Que está se formado aí agora com novos entrantes e tudo mais, essa experiência me parece, enfim, se você até puder explicar um pouquinho, mas acho que é legal também para todo mundo. Faz uma diferença enorme. Inclusive, se você olhar a experiência de Open Banking no Reino Unido e comparar com a experiência no Brasil, o que a gente via no começo do Open Banking no Reino Unido foi muito a experiência que foi o motivo da baixa adesão no começo, porque o número de telas para o usuário passar uma jornada de Open Banking para dar o consentimento era gigantesca. Se eu não me engano, tinham casos onde o cliente passava por 18 telas diferentes, super complexas, até ele chegar no compartilhamento. Não há cenourinha no final da jornada
que passe um número grande de clientes por 18 telas diferentes, 5 a 10 minutos de processo para você fazer esse compartilhamento. Então, muito do que foram os aprendizados lá fora foram trazidos, tanto em termos de regulação, então o próprio Banco Central fica muito de olho nisso, a gente tem grupos de trabalho de UX do qual a gente faz parte para garantir que a gente tem uma jornada do usuário que é fluida para ter uma boa adesão, mas também precisa ter um cuidado muito grande de quem está provendo esses serviços de coleta de dados, como é o caso da Quanto, para ir aprendendo e incorporando na jornada as coisas que facilitam cada vez mais para o cliente entender o que está acontecendo, passar por essa jornada de forma fluida. Isso eu acho que eu vejo como uma das vantagens versus a construção dentro de casa. A gente está vendo vários tipos de público diferente, vários tipos de jornada diferente, entendendo com base nesse comparativo qual é o melhor momento de chamar o cliente para a jornada, qual é o melhor momento de colocar ele aqui nesse fluxo, como que a gente vai garantir que ele sabe o que está acontecendo, em qual momento a gente fala de segurança, será que a gente fala no começo ou será que a gente traz um pouquinho no final? Esse é um ponto que eu queria até te perguntar, né? Eu imagino que assim, putz, a gente está vendo, enfim, né, um monte de notícia, né? Ah, vazou dado, né, de um lado. Ou então, na própria questão do Pix, né, o que aparece, por exemplo, na mídia, né, das questões que, na minha maneira de entender, é muito mais a questão de problema de segurança pública do que propriamente do Pix, né? Porque, enfim, é um meio de pagamento que veio para ajudar a vida e está já efetivamente, putz, beneficiando tanta gente, né? Mas essa questão de segurança, acho que os protocolos que foram criados de segurança em relação a isso, se você puder explicar também, acho que é legal. Claro. Eu acho que tem uma consciência muito forte com todos os players que estão envolvidos, não só no Open Banking, mas no mercado financeiro, do risco que você tem de brechas de segurança a todo momento. Então, a própria Quanto foi construída em cima de uma arquitetura que começa e que sempre começou na segurança. O Open Banking, ele tá uma brecha de segurança de distância de ter um problema muito maior com a implementação. Então, a própria regulação do Open Banking e nós, como players que estamos nos inserindo no Open Banking, trazem a segurança como um pilar extremamente importante e para garantir que o cliente sabe o quanto a gente está preocupado com a segurança, mas também para garantir que esses fluxos são seguros. O que é muito bacana da organização dos fluxos de Open Banking é que a gente está se apoiando e cada um está se apoiando na segurança do outro. Então, nós, como players que estamos fazendo coleta, estamos apoiando super nos próprios protocolos de segurança dos bancos, porque nada acontece no Open Banking regulado sem uma autenticação do cliente no banco dele. Então, a gente tem essa conexão e essa camada de segurança e de autenticação que é extremamente importante. E a forma como a gente constrói todos os elos dessa cadeia é sempre pensando nos riscos que podem ter de vazamento de dados a qualquer momento para garantir que isso não acontece. Uma coisa que eu acho que nem todo mundo pensa é que, na verdade, o arranjo do Open Bank ele pode, inclusive, trazer uma forma mais segura de compartilhamento de dados, porque o que a gente vê com os nossos clientes hoje, muitos deles recebiam essa informação do cliente, por exemplo, o extrato ou o olerite, de uma forma completamente diferente. O cliente ia para uma boca de caixa, imprimia o extrato ou o olerite dele, levava na mão dele pro gerente da conta, alguma coisa assim. Era assim que a troca de informações acontecia para você saber o que está acontecendo com o histórico financeiro do teu cliente. A chance de acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, de alguém esquecer um recibo de extrato no banco do ônibus, ou de alguém não estar em posse dessa informação, não estar cuidando dessa informação em algum momento, ela é muito grande. A gente está permitindo, através do arranjo de Open Banking, que você compartilhe esses dados de forma muito mais segura, porque é através de APIs, com todo o controle de segurança em cima disso, para garantir que a gente não tem essas brechas que podem estar abertas num caminho inverso, onde você está fazendo isso um pouco mais no offline. Então, vai ser um trabalho grande de educação de segurança do cliente, por isso que na própria jornada a gente traz muito essa fala sobre segurança e abre espaço para os clientes perguntarem, entrarem um pouco mais a fundo no que quer dizer a segurança dessa jornada, porque com certeza é uma preocupação de todos. Mas eu acho que é uma questão de tempo essa educação acontecer para a gente perceber o quanto que a gente está protegido, querendo ou não, com base no arranjo do Open Bank. Legal, muito legal. Pessoal, a gente está chegando no fim aqui, por favor, a gente deve estar, já soltou uma pesquisinha para vocês, por favor, é importante para a gente poder aí, né, ir melhorando aqui as nossas webinars, seria muito legal se vocês pudessem responder. Chegou uma pergunta aqui, essa eu posso até responder, Vic,
que ela está Tá. relacionada aqui. Acho que de alguma forma você já respondeu também, mas mais para reforçar aqui, né? Pergunta, os custos dos serviços bancários e do crédito tendem a diminuir com a entrada do Open Banking em nosso sistema bancário? Sem dúvida nenhuma. Acho que talvez é um dos objetivos, né, que o Banco Central colocou aqui, o Open Banking foi justamente para isso. E o que é bacana é que assim, a gente já está vendo isso acontecer, por exemplo, no cadastro positivo, né? O Banco Central divulgou aí no mês passado, por exemplo, que nos 2 primeiros anos de implantação do cadastro positivo, quando de fato abriu, né, o cadastro positivo para o mercado, houve uma redução relevante da taxa de juros, né? Teve melhoras na nota de crédito, que é muito bacana, quer dizer, o consumidor tem possibilidade de ter acesso a crédito e tudo mais. Imagina com o Open Banking agora, né, que vem para complementar os dados do cadastro positivo com informações transacionais de tudo que a gente falou aqui, né? Então, spread, a possibilidade também, obviamente, de se criar, né, mais concorrência no mercado, mais possibilidades de produtos e serviços com cada vez mais com experiências acho que melhores aqui, como a Vicky comentou, ou seja, sem dúvida, a gente vem aí chegando num círculo bem virtuoso do crédito aqui no Brasil, né? Acho que isso que é bacana e que vai, obviamente, né, trazer benefícios relevantes para a vida do consumidor, né, nessa agenda positiva que tem, e ao mesmo tempo também expandindo aqui possibilidades de atuação de diversas empresas fintechs, enfim, acho que fomentar esse ecossistema que é muito legal. Vicky, Posso complementar só com um ponto aqui, Salmi? claro. Eu acho que eu concordo super com o que você está colocando. Um ponto interessante para olhar é que a possibilidade de ter mais acesso a dados, ela está muito mais orientada à tomada de decisão justa e correta do que só a diminuição do spread. Então, em muitos Perfeito. casos, sim, a gente vai ver diminuição de spread. O próprio fato de você diminuir as barreiras de informação fazem com que a concorrência aumente, você tenha um pouco mais daquela briga pelo cliente final, que faz com que a concorrência ajude um pouco nessa diminuição do spread. Mas uma coisa muito importante o Open Banking, ele permite que a informação esteja lá. Então, ele dá, sim, a oportunidade do bom pagador, que hoje não é visto como tão bom pagador, ou que não tem o histórico para mostrar que é bom pagador tem acesso, mas ele traz um pouco mais esse senso de justiça. Então, a gente ainda pode ter aquela camada que realmente tem um crédito que é um pouco mais arriscado, porque pode ter tido um problema de pagamento no passado, mas a gente vê uma oportunidade muito grande de trazer esse segmento que hoje pode ser completamente ignorado ou só ser endereçado por quem tem um apetite a risco mais alto e, consequentemente, um spread bancário muito mais alto, para vir cada vez mais perto dessa linha que permite que seja um bom pagador, porque você consegue entender melhor o que fez dele, por exemplo, um mau pagador no passado, e entender o que pode estar acontecendo aqui através da educação financeira, trazer cada vez mais bancarizados para a linha, para esse montante dos bons pagadores que têm acesso. Então, eu acho que vai ser também uma mudança gradual. Concordo, é isso mesmo. Vicky, muito legal. Pessoal, infelizmente chegamos aqui no nosso horário programado para finalizar o papo. Vicky, obrigado mais uma vez pela sua participação, sem dúvida nenhuma, foi muito bacana conversar contigo, muito bacana reforçar aqui a nossa parceria, acho que tem muita coisa para fazer juntos aí, mais uma vez, obrigado por a presença de todo mundo aqui também. E Vicky, se quiser deixar suas últimas palavras também, fica à vontade. Boa, queria só agradecer também a presença de todos, foi um prazer gigante. Qualquer pessoa que quiser continuar essa conversa, é só procurar a gente, pode me procurar no LinkedIn também, a gente adora falar no assunto. E fiquem de olho, porque tem muita novidade quanto código muito bacana para sair aí nos próximos meses também. Estamos trabalhando para trazer umas coisas bem bacanas. É isso aí, muito legal. Pessoal, continue então nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro das nossas lives. Tem bastante conteúdo interessante pela frente. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.